Nós vamos dar início agora ao provavelmente último tópico na sequência de tópicos a serem estudados no conteúdo das provas P1 e P2 do curso de Química Geral, que é o tópico de eletroquímica. Então, o próprio nome já nos remete ao uso da eletricidade. A gente não pode pensar que a eletroquímica é o estudo dos elétrons dentro da química, porque a gente já sabe que a química toda é baseada em termos dos elétrons, das estruturas eletrônicas, da repulsão dos pares de elétrons e tudo mais. Então, aqui o elétron está querendo dizer não em relação aos elétrons, mas ao fluxo de elétrons que permeia uma reação química. Esse fluxo pode acontecer dentro de um recipiente ou entre diferentes recipientes. Quando nós falamos de reações eletroquímicas, em geral nós estamos falando de reações de oxidação, redução. E da onde vem essa terminologia? Uma reação de oxidação é uma reação em que você reage com oxigênio. Ou seja, o pessoal das antigas, os químicos da Idade Média, os alquimistas, eles sabiam que a reação com oxigênio era uma reação muito característica da maioria dos elementos químicos. Por quê? Eles reagiam todos da mesma maneira com oxigênio. Então, se um determinado elemento reagisse com oxigênio, o resultado sobre aquele elemento era sempre o mesmo. Hoje, nós sabemos que o que acontece quando um elemento reage com oxigênio, via de regra? O oxigênio é mais eletronegativo e ele captura os elétrons daquele elemento. Ou seja, reação de oxidação ou reação com oxigênio, em geral, significa perder elétrons para o oxigênio. Isso hoje é adaptado em termos de dizer que qualquer reação de oxidação é uma reação de perda de elétrons. Por quê? Quando um elemento sofre oxidação, ele está sofrendo um processo análogo ao processo dele reagir com oxigênio. Então ele não precisa perder elétrons para o oxigênio. Se um elemento químico dentro de um composto, uma substância simples, o que quer que seja, se ele perde elétrons, ele está sofrendo um processo de oxidação, porque ele está sofrendo o mesmo processo que ele sofreria se ele reagisse com oxigênio. O único composto que não se oxida na reação com oxigênio é claramente o flúor. Por quê? O flúor é o único mais eletronegativo que o oxigênio. No entanto, o flúor tem uma descoberta relativamente recente. A primeira vez que o flúor foi isolado como uma substância pura tem um pouquinho mais de 100 anos, enquanto o oxigênio ele existe na atmosfera em geral. Então, quer dizer, o termo em relação ao flúor ele teria sido muito mais recentemente cunhado, enquanto que o termo de reação com o oxigênio ele remete a tempos muito antigos. Então, a gente acaba optando por manter essa nomenclatura. Enquanto que o termo redução ele está associado aos primeiros estudos de metalurgia. Então, quando os alquimistas e os metalúrgicos lá da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, eles queriam obter um metal a partir dos seus minérios, eles usavam o termo redução como o minério está sendo reduzido ao seu metal. Então, a gente sabe que metais que existem puros na natureza são muito poucos, uma meia dúzia talvez. Mercúrio, ouro, prata, platina, e eles são bem raros. Então, metais como o ferro, como o níquel, como o cobalto, você precisa obter eles a partir dos seus minérios. Então, você vai fazer o minério ser reduzido ao seu metal puro. Normalmente, os átomos metálicos nos minérios, eles estão na forma de cátions, ou seja, eles têm carga positiva. Se eles têm carga positiva, a redução deles para a carga zero, que é o átomo neutro, essa redução passa por um ganho de elétrons. Então, a gente pode dizer aqui, de maneira geral, que a oxidação ela é uma perda de elétrons enquanto que a redução é um ganho de elétrons. Um ganho líquido, certo? Existem mais elétrons naquele elemento do que existiam antes. E como que a gente avalia uma reação, se ela é ou não de oxidação-redução? Nós precisamos usar a informação dada pelo NOx, que é o número de oxidação. Nós vimos como calcular o NOx lá nas aulas de estrutura de Lewis. Quando a gente falou de carga formal, de carga parcial, nós falamos também do NOx. Então a gente pode usar os conhecimentos daquela aula para prever qual que é o NOx das substâncias agora. Então, por exemplo, um exemplo de como seria o cálculo do NOx seria para a molécula de CO2. A gente sabe que a estrutura de Lewis da molécula de CO2 ela é com duas ligações aqui,
né? E os pares de elétron. Qual dos dois átomos é o mais eletronegativo? É o carbono. Então, a ligação será rompida aqui, no caso do NOx. O oxigênio entrou com 6 elétrons, ele vai sair com 8. O NOx dele é menos 2, mesma coisa para esse daqui. E o carbono, que entrou com 4 e saiu com 4, ele tem que saiu com 0, perdão. 4 e saiu com 0, o NOx dele é mais 4. Então aqui nós temos mais 4 e menos 2. Como que eu sei que uma reação é de oxidação-redução? O NOx de um ou mais elementos dentro daquela espécie, ele tem que mudar na passagem de uma espécie para outra espécie. Então, claramente, a gente precisa calcular os NOx tanto de reagentes quanto de produtos para ser capaz de avaliar se aquela reação será ou não uma reação de oxidação-redução, se ela vai ser uma reação que pode ser estudada dentro do tópico da eletroquímica.